Queres um RC Scale Crawler de escala pequena e não queres dar muito dinheiro por ele? Então este vídeo é para ti. Fica atento ao vídeo deste Jeep Cherokee. Ora boas, pessoal, aqui estou novamente no spot do meu amigo Sérgio, Carola Land Sintra, para vos apresentar mais um novo RC. Desta vez, como podem ver pela caixa, é um Cherokee, é de escala 1:16 e pelo que dizem, isto é um clone do TRX4M. Vamos abrir a caixa e vamos ver se realmente é um clone ou não. Mas antes de abrir a caixa, tenho-vos a dizer que este RC 1:18 pode ser adquirido em 4 cores: o cinza, este verde e aqui de lado temos o branco e o azul. Ok? Eu comprei o azul, então vamos lá abrir aqui a nossa caixinha do JJRC C8809. Então vamos passar aqui a retirar aqui este preservativo todo terreno para ver como é que o carrito é. Aqui temos a nossa máquina, o nosso Jeep Cherokee da marca JJRC, referência C8809. Aqui temos o comando, tem aqui o botão de on-off, este é o luzinho de quando está ligado, o botão para o steering, para o throttle, aqui diz ATV, não sei o que é, não tenho que consultar as instruções, e aqui diz SW1, portanto também não sei, vou consultar as instruções para ver o que é que é. Aqui em cima tem mais uns botõezitos, ok, é o steering, o reverse, e isto aqui em cima é a primeira e a segunda e terceira velocidade, pelo que eu vi, primeira, segunda e terceira velocidade. Pronto. Aqui no livrinho das instruções, vamos lá abrir ver o que é que está cá dentro. Temos o cabo comum de carregamento, a ficha para ligar a bateria e a USB. Temos aqui uma placa com os stickers bem bonitinhos, a dizerem Rubicon, Discovery, Goodyear, Jeep, Mobil, tem aqui Pirelli, Route 66, Dakar também, tem aqui autocolantezinhos bem giros para colocarmos neste RC e quem sabe noutros. E aqui temos o nosso manual de instruções, vem em duas partes, ou seja, esta parte aqui, vamos lá abrir isto, que isto parece uma folha grande, não, é só assim, ou seja, aqui deste lado diz Body Assemble, temos aqui como é que a body, assim, vemos melhor. Aqui já tem a parte traseira, aqui tem a parte frontal e aqui tem o chassi. Portanto, se tivermos algum problema ou queremos fazer algum upgrade, temos que consultar este folheto, temos aqui bastante informação útil. E aqui nisto pequenito, vamos lá ver se isto é em inglês, porque pelo menos do lado de fora só vejo em chinês, exatamente, do lado de dentro é todo em inglês, ou seja, aqui é chinês e aqui é inglês. Temos aqui a parte do comando, como eu vos estava a dizer, ok, aquela parte, aquele botão que eu não sabia o que era, que é este aqui, o SW1, pelo que indica aqui parece que é as luzes. Ok, pronto, ele leva 4 pilhas 2A, como está aqui indicado, 4 pilhas 2A. Aqui fala do combo. Antes de abrir a body, vou-vos mostrar aqui mais uns pormenores que a body tem a nível exterior. Tem aqui os espelhos, como podem ver os espelhos são rotativos, por exemplo, é bastante útil para quando andamos nos trilhos para não partir, podemos dobrá-lo para dentro. Ao abrirmos o espelho vemos que ele tem o espelhado, que é engraçadito, tem manetes nas portas, tem limpa para-brisas, tem aqui o para-choques, cá atrás tem para-choques, tem bola de reboque, engraçadito, tem aqui o pneu suplente, não se vê muito bem, mas também tem ali o limpa para-brisas traseiro aqui, ó, está aqui,
E pronto. Agora, a nível da abertura, um dos pontos pelos quais se diz que isto é uma réplica do Traxxas tem a ver com a maneira como ele se abre. O TRX4M, como vocês sabem, tem ali um Quick Release aqui, é aqui para trás, e aqui também, nestas palhetas aqui. E este também tem. Portanto, pelo menos por este aspecto, parece indicar que é uma cópia Traxxas. Portanto, vamos lá abrir isto e ver como é que é cá por dentro. Pronto, está aqui, como eu vos tinha dito, tem aqui os tais dois encaixes, este e este cá atrás, são iguaizinhos aos da Traxxas. Pelo que eu vejo aqui já tem algo que os Traxxas, os TRX4M não trazem de origem, ou seja, tem aqui já o kit luzes. Estão a ver, já tem aqui várias luzinhas, portanto, logicamente, quando ligamos o carro, ele vai ter as linhas ligadas, vemos que tem cabos para a frente, tem cabos aqui para trás, portanto, vai ter luz à frente e atrás, certamente. Este cabo, que é o cabo das luzes, vai ligar aqui no combo. Mas, outra razão pela qual também se diz que ele é uma cópia da Traxxas tem a ver com, como podem ver aí na imagem, a distância entre eixos é exatamente a mesma do Traxxas. Pronto. Se formos a ver aqui a parte interior, eu pelo menos gosto bastante, porque ele está completamente fechado, ou seja, é um RC que irá ficar com pouco pó quando andar no trilho. Portanto, isso é uma vantagem. Aqui temos o cabo para ligar aqui à bateria. A bateria está aqui, vamos lá abrir isto e ver que bateria é que é. Isto é esta borrachita que tira-se assim, pronto. Neste caso temos, aqui aproximar para vocês verem, aí está, temos uma 7.4 volts 600 mAh, portanto é uma bateria 2S de 600 mAh. Pronto. Que mais? A parte interior, olha, já agora, para acabar, temos aqui o servo e o motor. O motor é um motor de 370, este motor é 370, ao contrário dos Traxxas, que são motores de 180. Ok? Pronto. O que mais é que eu vos tinha a dizer? Que é outra razão, que é a terceira razão pela qual se diz que isto é uma cópia de Traxxas, tem a ver com a configuração que o chassi tem. Ou seja, este chassi dizem que é... eu não tenho um TRX4M, portanto não posso comprovar ao certo, mas pelo que eu vejo das imagens, dizem que isto é uma das razões pelas quais também é uma cópia do Traxxas. Portanto, nada melhor que nós colocarmos a bateria e darmos uma voltinha para testarmos isto. Já agora uma coisa, ele tem o servo, eu apontei-vos aqui o servo, mas ele não está montado no chassi, ele está montado no eixo. Vocês conseguem ver aqui, o servo está ali montado no eixo, ok? Então nós mexemos assim e vemos que o servo sobe e desce, portanto está montado no eixo. Os amortecedores, parece que os amortecedores devem ter alguma possibilidade de ter óleo, mas pelo que se vê, eles até poderão levar óleo, mas não vêm com óleo, pela maneira como isto está, eles não vêm com óleo. Pronto, já agora eu mostrei-vos há bocado, os links são todos de plástico, aqui também é plástico, CVDs, os CVDs é que são de metal, não sei se na imagem conseguem ver, não é fácil, mas ali vê-se que os CVDs são de metal. Pronto, já temos aqui o comando com pilhas, carrega-se aqui no on, ele está a piscar. Portanto, agora vamos aqui ao botão, que eu não disse onde é que é, mas é aqui em baixo. Está aqui o botãozinho a 9, carregamos. Pronto. Ele piscou e ligou. Não tem as luzes ligadas, pelo que estava ali a ver, era aqui no SW1. Vou ver se é ou não. Exatamente, ficamos 2, 3 segundos com o dedo aqui no botão SW1 e liga-nos as luzes. A nível de luzes, o que é que nós temos? Antes de começar a rodar, temos à frente duas luzes brancas. Deixa eu ver se isto tem piscas. Tem piscas, ó, tem ali o piscazito. Ali tem o outro pisca. Vamos agora para a parte de trás. A parte de trás tem ali pisca. Pisca do outro lado. Agora vamos só acelerar, ver se faz alguma coisa aqui.
seja, quando anda para trás, liga as luzes vermelhas. Estão a ver ali? Pronto. E agora aqui na parte da frente, a ver se quando aceleramos faz alguma coisa. Não, pronto. Então vamos lá pôr o carrito no trilho. Já agora vamos ver uma coisa, que isto diz aqui que tem 2 velocidades, portanto vamos lá pô-lo aqui atrás junto à caixa a ver como é que é as velocidades. Pronto, agora está aqui em primeira, é aqui em cima, está na primeira velocidade. Vou pôr no máximo a ver como é que ele anda. Pronto, é assim. Vamos passar agora para a segunda velocidade. Vê-se que ele já acelera um bocadinho mais. Vamos para a terceira velocidade. Talvez acelere um bocadinho mais que a segunda, talvez. Mas pronto, para experimentarmos no trilho, vamos pôr na primeira velocidade. Na primeira velocidade já conseguimos modelar como deve ser. Pronto, estou na primeira velocidade, estou com o gatilho devagarinho e ele anda assim. Portanto, acho que tem uma suavidade porreirinha. Sim, primeiro uma coisa que a mim me chama a atenção é que eu gosto imenso deste azul, é muito giro mesmo. Como eu vos disse, havia a hipótese de 4 cores, né? Que é este azul, um verde, branco e um cinza escuro. Eu achei muito mais giro este azul e sinceramente não me estou a arrepender nada porque acho este azul muito giro mesmo. Então vamos lá continuar aqui a ver como é que se porta aqui no trilho o nosso clone da Traxxas. Também é uma coisa que eu gosto muito, ele tem bastante boa suavidade no trilho, que é uma coisa porreira. Vamos ver agora como é que ele se safa aqui a passar na ponte. E lá vai ele, hein? Rapa ali um bocadito, parece que os pneus não aderem assim super bem, mas também não são maus. Dá ali a voltinha. Vou aqui para perto dele, que é para ele não perder já aqui a virgindade aqui a nível de quedas. Vamos a ver como é que ele se aguenta aqui em cima. Aguenta espetacularmente bem. Bem, vamos agora aqui ao teste hardcore, porque aqui das 4 pistas, um para 24 ou um para 18, aqui que o meu amigo Serginho tem, esta é aquela mais desafiante, que é a grande parte dela feita em madeira. Pois aquilo, os pneus era o que eu estava a ver lá atrás, estes pneus não agarram muito. Tem que se dar mais gatilho para ele passar, mas o gajo passa. Então vamos agora aqui para a primeira ponte da morte. Vamos lá ver como é que ele se porta aqui. Esta ponte, para quem não vê os meus vídeos normalmente, foi onde o meu FMS deu a sua primeira grande queda. Mentira, nesta não, esta quase que ficou ali agarrada à corda.
Na outra a seguir é que deu um ganda tombo. Mas este está-se a portar lindamente. Até agora acho que o carro tem um comportamento bacana. Pronto, conseguiu passar ali aquela ponte complicadinha, sem problema. Agora vamos aqui a esta descida fatal. Vamos lá ver como é que ele se porta, se consegue aqui descer isto em condições. Oh, que maravilha! Limpinho, limpinho, sem problema nenhum. Aí vai ele. Bem, o que é que eu vos posso dizer para já acerca desta máquina? Só tenho a dizer coisas boas. A única coisa que eu vejo que isso é um bocadinho melhor é os pneus, mas como vocês sabem, grande parte dos RTRs não vem com grandes pneus. Estes, não sendo maus, também não são nada por aí além. Mas dá para nos divertirmos com eles sem problema nenhum, como tem estado a ver. Em termos de conclusão, o que é que eu vos posso dizer? Querem um Traxxas? Um TRX4M? Podem comprar este pelo 1/3 do preço. Portanto, na minha opinião, não há a menor dúvida que eu não hesitaria 2 vezes, nem 3 no caso, né? Que este é 3 vezes mais barato. Pessoal, obrigadinho por assistirem ao vídeo. Fiquem bem, até breve.